sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta esta reunião solene para o lançamento da campanha da Fraternidade de 2019, conforme requerimento número 766/2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, o vereador Aerto Luna. Para compor a mesa dos trabalhos dessa noite, tenho a honra em convidar o excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Lima Cedo Antônio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, neste ato representando o arcebispo Dom Antônio Fernando Saburido. Convido o excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, autor do requerimento, o vereador Aerto Luna. O reverendíssimo monsenhor Luciano Brito, pároco da Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem e vigário-geral da Arquidiocese. Convido o presidente da Comissão Caridade, Justiça e Paz da Arquidiocese, o senhor Antônio Carlos. O coordenador da Pastoral da Saúde da Igreja Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem, o senhor Fred Cordeiro. E a presidente do Instituto Medianeiras da Paz, a irmã Francisca Graça de Jesus. Neste momento, com muita satisfação, convido a todos para de pé ouvirmos e acompanharmos o hino nacional brasileiro. Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor.
no cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És velho, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. É com muita satisfação que nesse momento registro as presenças do senhor Adilson Sobral, presidente da Comissão de Animação Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife, do projeto social IASDOC, da irmã Neira da Paz. Com muita satisfação e muita honra, em nome de todos os vereadores e vereadoras do Recife, tenho a honra de convidar para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso o autor do requerimento, o vereador Aerto Luna. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor Eduardo Marques, vereador presidente desta sessão e presidente desta casa e um grande amigo. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Limacedo Antônio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, seja bem-vindo a esta casa. Reverendíssimo Monsenhor Luciano Brito, eu costumo dizer o meu pároco, né? O nosso pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem, vigário-geral da Arquidiocese, senhor Antônio Carlos, presidente da Comissão Caridade, Justiça e Paz da Arquidiocese, no qual eu tenho me encontrado muitas vezes aí durante essas semanas aí. Senhor Fred Cordeiro, coordenador da Pastoral da Saúde, Igreja Nossa Senhora de Fátima, um grande amigo e o nosso primo. Irmã Francisca da Graça Jesus, presidente do Estatuto Medianeira da Paz e uma grande amiga. Então, é uma mesa muito feliz e muito carinhosa da nossa parte. Senhoras e senhores, imprensa presente, público presente, e todos que nos assistem através do canal web, através da TV Câmara, que está sendo transmitida ao vivo nesse momento. É com muita honra que dou início a mais uma sessão solene
para debatermos a campanha da fraternidade, que foi lançada na quarta-feira de cinzas, marcando o início da Quaresma, tempo de penitência, jejum e preparação para a Páscoa. Desde 1964, toda a Igreja Católica no Brasil propõe vivenciar a campanha da fraternidade durante o tempo da Quaresma, com o tema Fraternidade e Políticas Públicas e cujo lema é Serás libertado pelo direito e pela justiça. O tema deste ano tem como objetivo estimular a participação popular na formulação de políticas públicas à luz da Palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, visando fortalecer a cidadania e o bem comum, para despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas no âmbito nacional, estadual e municipal. A Comissão Nacional da Campanha da Fraternidade preparou o texto base que contou com a participação e contribuição de vários especialistas e pesquisadores, bem como com a consulta de lideranças de movimentos e entidades sociais. Exemplificando, o texto base foi dividido no método ver, julgar e agir, além de apresentar atividades que ajudarão os indivíduos a colocar em prática as propostas incentivadas pela campanha. Como exemplo dessas ações, o texto contextualiza o que é o poder público, os tipos de poder e os condicionantes nas políticas públicas, além de falar sobre o papel dos atores sociais nas políticas públicas. Outro tema destacado no texto é a participação da sociedade no controle social dessas políticas. Todos que estão aqui nesta noite concordam que precisamos de políticas públicas, expressando o cuidado com o bem comum. Como está escrito no Evangelho, precisamos nos preocupar com a vida de todos, precisamos amar os irmãos e as irmãs, isso é a expressão genuína de nossa fé. Vale ressaltar que esta missão não se restringe aos religiosos. Hoje, as políticas públicas são ações do governo que visam garantir o direito do próximo, ou seja, são organizadas pelas ações do Estado e pela cooperação da sociedade civil e de organizações que se colocam a serviço da educação, da saúde e de outros serviços sociais. Precisamos unir forças, poder público, privado, igreja e sociedade civil, cada um no seu âmbito, mas com seu papel que visa um único objetivo, ajudar ao próximo. Para exemplificar, vou citar o caso do Holiday. Na semana passada, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, realizou uma reunião com representantes da sociedade civil e do poder público para discutir soluções e alternativas sobre a situação dos moradores do edifício. O objetivo do encontro foi buscar soluções no sentido de preservar a garantia dos direitos das mais de 400 famílias que precisaram sair das suas casas. A partir daí, foi criada uma comissão com a Igreja, poder público, sociedade civil e empresa privada, para juntos conseguirmos resolver a questão. Esta iniciativa expressa o verdadeiro significado da campanha da fraternidade. Assumi a missão com os recifenses, dando continuidade aos trabalhos sociais realizados na Igreja Católica há mais de 2 décadas. Como vicentino, conheci a realidade de comunidades próximas à igreja do qual faço parte, a Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem, e senti a necessidade de ajudar mais, contribuir com políticas públicas, minimizar a ausência do Estado em situações de calamidade pública, tentar diminuir o sofrimento e a dor de tanta gente que muitas vezes só querem ser ouvidas e abraçadas. Cito a bela fala do Papa Francisco com relação ao tema da campanha. Muito embora aquilo que se entende, abre aspas, muito embora aquilo que se entende por política pública seja primordialmente uma responsabilidade do Estado, cuja finalidade é garantir o bem comum dos cidadãos, todas as pessoas e instituições devem se sentir protagonistas das iniciativas e ações que promovam o conjunto das condições de vida social que permitam aos indivíduos, famílias e associações alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Devem buscar
uma participação mais ativa na sociedade, como forma concreta de amor ao próximo, que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça. De fato, como lembra o documento de Aparecida, são os leigos do nosso continente, conscientes de sua chamada à santidade, em virtude da sua vocação batismal, os que têm de atuar de maneira de um fermento na massa para construir uma cidade temporal que esteja de acordo com o projeto de Deus. De modo especial, aqueles que dedicam formalmente à política, a que os pontífices, a partir de Pio XII, se referiram como uma nobre forma de caridade. Por isso, a importância de discutirmos na Casa do Povo a campanha da fraternidade é dizer que nós, parlamentares do Poder Legislativo, precisamos cada vez mais contribuir e colaborar com esse tema, pois está ligado diretamente ao nosso trabalho, primeiro como político e depois como cidadão comum. Precisamos unir nossas forças, colocar a Casa de José Mariano à disposição e juntos, igreja, sociedade e poder público, nos unirmos com o mesmo objetivo, solucionar os problemas dos mais excluídos desta nossa cidade. Muito obrigado, senhores e senhoras. Neste momento, com muita satisfação, convido os músicos do Dudu Acordeon e o seminarista Alex Cabral para que façam a apresentação musical. Boa noite. Agradecer o convite. Agradecer o convite para estar aqui nessa noite abençoada, né? E falar em bênçãos, a gente vai cantar aqui para Nossa Senhora. Todo mundo cantar junto, tá? É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sob o meu cavalo. É de laço de nó, de gibeiro de ló, dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei e joguei, investi, se a sorte nunca sei. Vamos cantar para Nossa Senhora?
viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, agora Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina no escuro fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, agora Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina no escuro e fundo ao trem das nossas vidas. Viva Nossa Senhora! Boa noite. Vamos cantar agora o hino da campanha da fraternidade, proposto pela CNBB, que tem, todo mundo recebeu aí a folhinha para nos acompanhar. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Neste tempo, carisma nossa oração, transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda a ganância e a tentação. Arrependidos, esse o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança, diz o Senhor, com o seu povo instaurar um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, e assim política com fé participar. É o dom de Deus que faz de amor fraternidade, é bem comum, faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados,
Somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Neste momento, com muita alegria, convido a todos para assistirmos à apresentação de um vídeo. Bom, nesse momento eu tenho a honra, em nome de todos os vereadores da cidade do Recife, de todas as vereadoras e do povo recifense, tenho a honra de convidar o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Lima Macedo Antônio, para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. A glória de Deus é a vida do homem e da mulher, já diz Santo Irineu. A reflexão que faremos daqui a instantes, ela vai ter como pano de fundo essa grande certeza da fé cristã. Excelentíssimo senhor Eduardo Max, vereador-presidente dessa Câmara Municipal de Recife, Casa do Povo, Casa do Debate, Casa das Políticas Públicas. Senhor vereador Aerto Luna, autor do requerimento, muito obrigado pela vossa delicadeza, pelo vosso convite. O senhor chamou alguém que não gosta de falar desse assunto, eu serei forçado a falar. Reverendíssimo senhor Luciano Brito, caríssimo irmão, pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima, de Boa Viagem, vigário-geral desta arquidiocese, que nos honra muito com a vossa presença. Senhor Antônio Carlos, presidente da Comissão Caridade, Justiça e Paz da nossa arquidiocese, homem de Deus, homem do povo, homem da história. E com o senhor quero comentar também Graça, nossa amiga que representa todo o lecato aqui neste momento.
senhor Fred Cordeiro, coordenador pastoral da saúde da Igreja Nossa Senhora de Fátima, boa viagem. E em nome de todas as religiosas, saúdo a irmã Francisca Graça Jesus, presidente do Instituto Medianeira da Paz. Mas como eu estou pensando no futuro da igreja, o futuro enquanto padres, quero saudar os seminaristas na pessoa de Humberto, agradecer aos músicos aqui presentes, saudar de forma especial essa criançada aqui presente. Vamos dar uma salva de palmas a essa criançada. É o futuro, é o FLAU presente, são os grupos que trabalham com o presente e o futuro do Brasil. O Papa Francisco, quando veio ao nosso querido país, na primeira viagem internacional que ele fez, ele, dentre tantas coisas maravilhosas, ele disse, e Ana, que é da Capascom, sabe muito bem disso, a juventude é a janela pela qual entra o futuro. A juventude não é o futuro somente. Para ser futuro, ela tem que ser presente, tem que ter espaço, tem que ter carinho, tem que ter atenção. Com muita honra e gratidão, venho pela primeira vez a esta casa. E para mim é um momento de grande emoção, verdadeiramente. Nesta casa denominada José Mariano Carneiro da Cunha. Quem foi este homem? Grande abolicionista pernambucano. Refleti a campanha da Fraternidade 2019, senhoras e senhores, com o tema Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça, conforme a afirmação do profeta Isaías. Promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fruto de uma caminhada de 55 anos, em consonância com a prática que a Igreja assumiu no Brasil, de modo particular, com o binômio fé e vida, como forma de, concretamente, colocar no dia a dia o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não por acaso estou hoje como administrador da paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Casa Forte. Por que digo isso? Porque no Poço da Panela morou o senhor José Mariano e sua esposa Olegária Gama Carneiro da Cunha. É coincidência? É providência. Gentilmente denominada aquela mulher a mãe dos pobres. Eles davam todo o apoio aos escravos fugitivos das senzalas ou alforreados, sendo muitos deles escondidos em barcos e levados pelo rio Capibaribe, que passa no fundo da Casa Grande. Muitos escravos eram levados para a província do Ceará, imagine, que já emancipava os cativos desde o ano de 1872, e sendo legalmente proibida a escravidão, a 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, que assinou o documento, pressionada pela Inglaterra, mas nem sempre essa lei foi efetivada. Exemplo disso era a prática vivenciada em Porto de Galinhas. A gente sabe dessa história, né? Os escravos chegaram ali e a linguagem no Recife era: temos galinha. Chegou galinha. Eram os escravos. E dali se aproximavam para comprar e escravizar pessoas. Filho de Deus, filho de Nossa Senhora. O nosso homenageado dessa casa, ele nasceu no Engenho Caxangá, no município de Ribeirão, em Pernambuco, no dia 8 de agosto de 1850. Veio morar em Recife, ingressou na Faculdade de Direito desta cidade, tendo se formado em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais no dia 28 de janeiro de 1870. Nesse contexto, não podemos esquecer pessoas como Joaquim Nabuco, Zumbi dos Palmares e tantos outros defensores da dignidade humana. Ontem, caros amigos, dia 26 de 3 de 19, refleti na Faculdade de Damas sobre chaves de leitura e interpretações da campanha da Fraternidade 2019. Eu gostaria de retomá-las aqui para entendermos melhor o porquê da escolha deste tema, cuja dinâmica de seleção
se fez 3 anos atrás, com tudo o que aconteceu, foi providencial, pois não tínhamos ideia da qual seria a conjuntura do ano em curso, e essa campanha veio iluminar profundamente, interiormente, com os critérios do Evangelho e a doutrina social da Igreja, sistematizada desde o Papa Leão com Arrero Novarum, Leão XIII, em 15 de maio de 91, até agora com o Papa Francisco, que escreveu Laudato Si, falando da natureza. É nessa linha de pensamento que eu entendo as reflexões e a atitude do Antônio Saburido Fernando, arcebispo metropolitano do Recife, de Olinda, e de quem tem uma grande alegria de ser o auxiliar. Nós estudamos juntos no Mosteiro de São Bento, ele terminando o curso de teologia e eu começando. Na minha chegada em Casa Forte, perguntei: Dom Fernando, o senhor pensava que iria ser bispo? Eu disse: que conversa, nunca imaginei tal coisa. E eu dizia: de fato, e nunca nem imaginamos nós dois trabalharmos juntos. Na referida faculdade, isto é, Faculdade de Damas, procurei individualizar 5, 6 chaves que estão no arcabouço do tema em estudo. Primeira chave, poderíamos apresentar a bíblico-patrística, isto é, a experiência fundante da fé do povo de Israel. É o êxodo, considerando que Deus ouviu os clamores de seu povo. Deus não é indiferente à dor humana. Pelo contrário, ele assumiu, enviando Moisés para libertar seu povo da escravidão do Egito, e na plenitude do tempo, seu próprio filho, nascido de mulher, segundo a lei. Segundo a carta de Gálatas. Com as tábuas da lei, deu as ferramentas para que se lhe prestasse o verdadeiro culto, e se vivesse como povo libertado, defendendo o órfão, a viúva, os estrangeiros. Os profetas, como bem sabemos, receberam a tarefa de cobrar a vivência da aliança do monte, denunciando que seu esquecimento, no fundo, é olvidar o centro da fé de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu único Deus, somente a Ele prestarás cultos. E o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos, é o Deus da vida, é o Deus do amor, da verdade e do perdão. Os profetas, então, não se cansaram de invocá-lo para reorientar a vida do povo na prática da justiça, proclamando o direito de todos e, no modo particular, dos pobres. Nesse sentido, são sérias as advertências de Amós, de Isaías e, como esquecer, Jeremias. O tempo litúrgico que estão vivenciando a Quaresma é uma chamada premente, urgente, à nossa conversão. Mudai de vida, convertei-vos de coração, ouvi o chamado clamor do Pai, amai os irmãos. De sua parte, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Maria, anunciou as bem-aventuranças, conforme Mateus e conforme Lucas, no Sermão da Montanha. E assim declarou: felizes os pobres em espírito, os mansos, os misericordiosos, os pacíficos, os perseguidos por causa da justiça. Nos conselhos evangélicos, dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, roupa a quem está nu, visitar os doentes encarcerados, abrigar os migrantes, vemos o cuidado com os mais vulneráveis, com manifestação do novo tempo, o reino de Deus que chegou. Não só está próximo, ele está no nosso meio, é a Basileia de Cristo. Está em nosso meio, clamando pelo nosso compromisso, mudando nosso olhar sobre a realidade que nos circunda e nos questiona. Daí São João Crisóstomo ter dito: toda vez que vede um pobre, recordai-vos que tendes diante dos olhos um altar. Um altar. E Santo Agostinho poderia dizer: Jesus Cristo é a oferenda, Ele é o sacerdote, Ele é o altar. Vê alguém
dormindo na rua nessa capital. Ver os prisioneiros, como eu estava ontem, lá no presídio de Vitória Santo Antão, com o seu Nivaldo e a pastora carcerária. Um lugar que foi preparado para 90 pessoas e abrigar 700 pessoas, é de uma coisa, é muito forte. São altares de Cristo. Precisamos estar atentos, porque Deus, no nosso coração, nos suscita uma palavra, um gesto de amor e comunhão. Mas apontaria uma outra chave, e essa seria a chave filosófica, recordando Jacques Maritain e Emmanuel Levinas. Jacques Maritain, que falava do humanismo cristão. Humanismo cristão. E quando eu chego, às vezes, em alguns lugares com jovens, eu pergunto, a diferença entre ser cristão e ser cristão? O que é que vocês me diriam? A diferença entre ser cristão e ser cristão? Me ajuda a entender. Pergunto a vocês agora. Qual é a diferença? Ou não tem diferença entre ser cristão e ser cristão? Qual é a diferença? Desse microfone para ele aqui. Ser cristão, ontológico, ser humano e ser humano. Qual é a diferença? Ontologicamente falando, todos aqui somos humanos, enquanto ser, enquanto ente. Mas nem sempre temos atitudes humanas. Nem sempre temos atitude humana. E Jesus Cristo era tão humano, já disse um teólogo, Leonardo Boff, que só sendo divino. Era tão humano, que só sendo divino. E Boff diz, baseando nos teólogos da patrística. Muito bem. Jacques Maritain, grande amigo de Paulo VI. Os dois tinham grandes conversas. E com certeza o humanismo de Jacques Maritain está presente em alguns documentos de Paulo VI, de modo particular no Evangelho, anunciando a evangelização dos povos. No documento Ecclesiam Sum, quer dizer, eu sou igreja, onde vai falar de 3 dimensões do diálogo. Emmanuel Levinas, ele vai falar da ética como filosofia primeira. Quando lembramos filosofia, normalmente lembramos de metafísica, de lógica, teodiceia. Aqui Levinas vai dizer, a ética é a primeira filosofia, porque nos apresenta o conhecimento como intersubjetividade. E ele vai dizer que é no olhar que a gente vai se comunicar e se prender. É no olhar que eu vou me sentir cúmplice do outro, ou vou me sentir envolvido pelo outro. Falar de políticas públicas, meus amigos, é falar de envolvimento, é falar de querer bem, é falar de respeito. Será libertado pelo direito e pela justiça. Uma outra chave para entender essa campanha da fraternidade é o Vaticano II. Na década de 60, 2.700 bispos se encontraram em 4 sessões durante o mês, 1962, 63, 64, 65, e no mês de outubro, novembro, ali se encontravam e debatiam sobre o problema do mundo inteiro. Como é que aqueles homens, o chinês, o japonês, inglês, latino-americano, norte-americano, coreano, puderam se entender? A língua latina ajudou. Eles falavam em latim, como a gente está falando agora aqui em português. E o que é que unia aqueles homens? Certamente o amor a Deus, ao mistério da cruz, o mistério pascal. Por isso mesmo a liturgia, todos sabiam celebrar a missa, encomendar corpos, celebrar os sacramentos. Por isso, o tema foi sobre a missa, a liturgia, é mais amplo. E a grande dificuldade era celebrar no vernáculo, a fim de que todos pudessem entender.
Uma vez eu participei da missa em chinês. O que é que eu sei de chinês? Mas quando o padre fez isso e isso, o que é que estava acontecendo? Começamos a missa. O padre juntou as mãos, baixou a cabeça, estava pedindo perdão. Levantou os braços. Eu disse, só pode ser o Orembro? Não tem ninguém atrás dele com revólver? Depois sentou, alguém folheou um livro, que só pode ser a liturgia da palavra. A senhora acompanha a missa, mas não entendi nenhuma palavra pronunciada, porém, na unidade da igreja, na catolicidade, na diversidade da igreja, eu entendi que era a missa, do início ao final. Merece uma salva de palmas. Essa catolicidade, essa unidade, essa preocupação de comunicar o mistério de Deus em todas as raças, línguas e nações. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a grande intuição de João 23. A convocação do Vaticano II estava estribada na preocupação com comunicar o Evangelho no mundo, ao mundo. Como acompanhar os trabalhadores, a igreja estava perdida, podemos dizer, naquele acompanhamento, no diálogo com os intelectuais, com as massas sobrantes. Aí daí precisou se autocompreender quem sou eu, igreja. Aí vai dizer, em Cristo somos luz dos povos. A luz é Ele. E como a lua, não tendo luz própria, reflete a luz do sol, a igreja não pode ser autorreferencial, como diz o Papa Francisco, mas ela se ilumina e se entende a partir do Cristo Salvador, o libertador da humanidade. E a outra grande preocupação, justamente, essa, o mundo. Quem é o mundo? E aí não foi o concílio das condenações, mas o concílio do diálogo. E ali cerca de 700 bispos fizeram um pacto das catacumbas, quer dizer, o pacto para se voltar às origens, às fontes, uma igreja mártire. E tivemos a honra de, dias atrás, celebrarmos 39 anos do martírio de Dom Oscar Romero, o Homero das Américas, o homem que deu sua vida durante toda essa existência sacerdotal, cristã, humana, e na hora da celebração, o seu sangue se uniu ao sangue sacramental de Cristo no altar. Meu Deus, que privilégio teve aquele homem. O Vaticano II, então, vai nos ajudar a olhar a Bíblia como palavra que ilumina, salva, liberta, e como centro do estudo da fé, da compreensão da vida cristã. Daí evangélicos, católicos, ortodoxos, nos unimos para anunciar o amor, a justiça e a paz. Como diz o Salmo 84, justiça e paz se abraçarão. Outra chave é Medellín e Puebla, porque o Vaticano II foi referência ao mundo inteiro. Os bispos, retornando do Vaticano II, 3 anos depois, 68, fizeram então reunião em Medellín, depois em Puebla, e assim se olharam e se viram como igreja, comunidade, como SEBs, como igreja que trabalhar pela evangelização, pobre evangelizando pobre, o encontro de irmãos, qual era o papel da classe média, quer então usar a sua sabedoria, um instrumento para levantar tantos irmãos e irmãs. A classe média tem um papel muito importante. O tema da educação, a educação é libertadora, Paulo Freire, toda a questão do cristão e a política, os meios de comunicação social e assim por diante. Uma outra chave não poderia deixar de ser a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, fruto da Revolução Americana de 1776 e da Revolução Francesa em 1789, legando então à humanidade o reconhecimento que somos sujeitos de direito. Todo homem, toda mulher nascem livres.
ninguém nasce escravo, tem direito para ir e vir, tem direito para se reunir, tem direito a uma casa digna, saúde, educação. É a Declaração dos Direitos Humanos. Celebramos seus 70, seus anos, dias atrás. Para entender essa campanha da fraternidade, temos que olhar tudo isso, porque ela é um ponto de chegada e é um ponto de partida. Mas para cá, temos o Papa Francisco. Eis uma grande chave. O homem que está chamando a atenção do mundo, eu digo, ele não é argentino, ele veio do céu. Temos nosso problema com a Argentina, né? O Brasil e o futebol da Argentina, mas ele veio do coração de Deus. E ele tem nos chamado a atenção para tocarmos as chagas de Cristo. Quer tocar a chaga de Cristo? É se aproximar. O método de Jesus era se aproximar e perguntar. Dom Luciano Mendes aprendeu muito bem. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu acho que eu posso lhe fazer de bem? Você acha que eu posso curar você mesmo? Ouvia o clamor do cego Bartimeu. Olhou a situação da pecadora, pública ali, humilhada, e os pecadores sendo exaltados naquele momento, se aproveitando daquela situação. Então, o Papa Francisco é um homem que tem dialogado com todos, não se nega a se encontrar com ninguém, como todos os outros papas, mas de modo particular ele tem descido, Pedro tem descido. E vocês sabem aquele Camarote, jornalista, né? Ele escreveu um livro pedindo que os cardeais do Brasil dessem sua opinião sobre os últimos papas. Então, cada cardeal disse, mas eu achei muito interessante, dentre todas, a do cardeal Damasceno, aposentado. Ele disse, o povo ia a Roma ver João Paulo II, ia ver aquele homem. Era um ator. Ele falava com o corpo. Acho que aprendeu com Dom Helder, né? Dom Helder falava com as mãos, com todo o corpo. Então o povo ia ver aquele ator que era João Paulo II, que andou o mundo inteiro. Só no Brasil esteve 3 vezes. Não veio a 4 porque tiveram cuidado devido à saúde, estava debilitado. Ele diz, Damasceno, o povo ia ouvir o Papa Bento XVI, pela sua fineza, preparação intelectual, etc. E o povo vai tocar em Francisco. Então, é esse tocar o outro que conquista. E nós, nordestinos, sabemos muito bem, nós damos um abraço e de quebra ainda damos uma tapa nas costas. Porque se não der a tapa, não satisfez, não bastou. Tem que dar aquela tapinha assim. Agora o abraço está completo. Tocar, lavar, ser solidário. As pastorais sociais que existem nessa diocese, ela procura fazer isso, tocar as chagas de Cristo. Considerando tudo isso, estou concluindo, preocupa-me atitudes de altas autoridades do nosso país e de projetos em andamento, de modo particular o da reforma da Previdência. Preocupa-me. Olhando para tudo isso que eu apresentei, teria muito mais, mas o tempo, meio que o nosso presidente disse, não, fica à vontade, Dom, eu não quero abusar da vossa delicadeza. Está mais ou menos o tempo. Me controlo, porque quando eu começo a falar das coisas de Deus, viu? Meia-noite está bom. Então está certo. Daqui a pouco a gente termina. Há de se perguntar, olhando essa reforma, a quem interessa essa reforma? Há de se perguntar, com a formatação que ela está sendo feita, a quem interessa? Onde ela foi elaborada? No Brasil, no Chile, na Europa, nos Estados Unidos. A quem interessa
A quem interessa tomar conta da Venezuela? Lá tem petróleo. A quem interessa? Que participação teve a sociedade? Se é um tema público, exige-se-á a contribuição do povo, desta casa. Que contribuição essa carta está dando para a reforma da Previdência? Essa carta foi consultada? Houve algum debate já aqui? Certamente está tendo. Eu não tenho conhecimento, pode ser ignorância minha, que tenha tido seminário com trabalhadores, cientistas, intelectuais, pai de família, mãe de famílias, para dizer, olha, a previdência que a gente quer e sonha é essa, tem que mudar algumas coisas? Tem, mas vai mudar favorecendo a quem? A quem já tem tanto? A quem não recolheu? Fala-se de bilhões de dinheiros que não foram pagos. Por que tem que ser o pobre, mais uma vez, a pagar esse débito provocado? Por que o trabalhador rural vai ter que pagar, tendo sua aposentadoria diminuída em 50%? Por que a viúva vai ter que pagar, tendo diminuído seu salário em 50%? Por que os professores vão pagar? Por quê? A quem interessa a Previdência, essa reforma? Que política pública que tem ela? Tem um público, mas é a maioria? Se apresenta a proposta de capitalização. Você vai pagar 2 vezes a aposentadoria? Vai pagar para pagar o que já pagou? Olha como é complexo. Não vai ter uma instituição que vai tomar conta desse dinheiro. Quem é que vai estar por trás? E se não der certo, quem vai pagar o ônus? Veja quantas perguntas sem resposta. Na lei não está claro isso, ou no projeto não está claro isso. Estão discutindo isso? Se fala de celebrar o golpe de 64. Meu Deus, Dom Arnes, o caixão, o corpo dele se mexeu lá. Ele que com o pastor Wright escreveram um livro sobre pessoas que foram perseguidas. Aqui nessa cidade tivemos várias pessoas que morreram e ninguém nunca soube o endereço. A quem interessa essas comemorações? Como é que vamos olhar nossa memória e dizermos que dia bonito, que nem 31 de março foi? Então, falar de políticas públicas parece-me, ter a coragem de enfrentar. É uma palavra que quer dizer olhar de frente as coisas, as situações. É o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos de modo particular, e até o Deus dos islâmicos, que é o mesmo Deus, mas tem compreensão diferente. É o Deus da misericórdia, no Corão diz. Então, como é que eu vou adorar um Deus que é do amor, do perdão, da misericórdia, e eu vou permitir que certas coisas aconteçam? Quando Jesus Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Concluo quando comecei. A glória de Deus é a vida do homem e da mulher, e a vida do homem e da mulher é contemplar a Deus. Obrigado.
Senhoras e senhores, agora sim, convido a todos para que possamos assistir uma apresentação de um vídeo. Na realidade, são algumas fotografias que vão dizer da beleza dessa arquidiocese na sua preocupação com as políticas públicas. Estamos vendo aí, então, a caminhada assim, a vida do ano passado, né? Então, Dom Fernando na frente, juntando e reunindo esse pessoal. Devagarinho, por favor. Então, essa foto, para mim, ela é muito significativa, porque é a multidão que está às margens do mar. E me lembra Jesus de Nazaré, que eu via a multidão, que se colocava diante dela e que buscava se comunicar com ela. O coqueiro produz o coco, é claro, e o coco tem um mistério da água dentro. Para lembrar que o batismo está dentro de nós. E ele deve ir para fora de nós. O coco deve ser aberto. E somos convidados a tomar essa água do frescor de Deus, da sua bondade, da sua sabedoria. E Jesus está atento às reivindicações do seu povo. Podemos seguir. O Dia do Pobre, instituído pelo Papa Francisco. Por que Dia do Pobre? Algumas pessoas disseram, mas por que isso? Que invenção desse Papa? É para lembrarmos que eles existem. É a maioria do povo no mundo. É a maioria do povo do mundo. Aqui estão incluídos os jovens que estão suicidando nesta cidade. E não são poucos. E outros estão querendo se suicidar. Eu sei de 2 que estão querendo e lutando consigo mesmo para não suicidar. O que é que está faltando? Certamente a família, o aconchego do pai e da mãe. Certa vez, uma mãe muito dedicada, trabalhava o dia todinho, manhã, tarde e noite, só via seu filho na cama. Chegou em casa, é uma professora universitária, chegou em casa, encontrou o camburão levando seu filho. O que faltou? Aonde falhamos? Essa foto para mim é belíssima. O Papa desce do trono. Ao invés de ser homenageado, ele homenageia. Imagina as conversas que eles estão tendo ali. Imagina a conversa que eles estão tendo ali. Procriança, alegria. Quantas crianças foram então recuperadas, reconhecidas, envolvidas pelo amor de Deus, da vossa colaboração, via Compesa, via CELP, 80 centavos, R$1, R$5. Sr. Sebastião arruma tudo isso, organiza com a equipe, e agradecemos a Dona José Cardoso, iniciador dessa proposta. A Fazenda da Esperança, uma ideia do coração de Dom Fernando, ele trabalhou para isso, instituiu lá no Ceará, instituiu aqui, está fazendo um ano, e aí estamos nós celebrando lá com eles. A turma do Flau, alguém conhece? Brasília, teimosa, Brasília teimosa, olha, negócio sério, Olha como era com Marieta aí, com o Ney, todo o pessoal, e vamos ver o que é agora. A mudança. Alguém acreditou e investiu aí. Políticas públicas. E alguém tem a oportunidade e investiu em si mesmo. Os catadores de materiais recicláveis estão visitando associações, lixões. É um desafio muito grande. Uma vez eu estava no lixão e chegou lá um caminhão, derrubou tudo.
e vieram algumas galinhas misturadas lá. Alguém pegou aquela galinha, botou numa lata 18 quilos, né, de manteiga, virou para cá, virou para lá, cozinhou e lepte. Uma menina estava comigo, ela disse, meu Deus do céu, eu reclamava tanto a minha mãe, essa comida está fria. E ela viu uma cena que atirou de... Aí as cooperativas, coisas importantes sendo organizadas, com dificuldades, olhe, é um negócio sério. Mas ouvi uma vez no lixão, pegou fogo, tudo. Tem o criminoso, a queima, né, criminosa, mas tem aquela que é pelo gás metano. O lixo produz gás. O lixo produz, vocês sabem disso. Eu sabia disso, que era mal assombrado. Quando era criança, né? Aí passava perto dos bois à noite, aparecia uns raios de fogo. Diz, mamãe, eu vi um mal assombrado. É gás metano. E ali queimou-se tudo. E um jovem disse, eu não tenho nem mulher nem filho, eu vou dar para aquele senhor que tem 6 filhos e a esposa. Eu disse, meu Deus, olha o que é partilha. Partilhar do que sobra é uma coisa. Partilhar do essencial é outra coisa. Os migrantes venezuelanos, não vou fazer questão de reflexão política sobre o ato, mas só reflexão humanitária. Quem está com fome precisa de comer. Depois a gente conversa, faz análise de conjuntura. Vamos passar. Bem-vindos. Já são vários em Recife, em Pesqueira, em Igaraçu, etc. Estou visitando as cadeias com a equipe carcerária. A Arquidiocese tem muitas equipes de trabalho. Pastor da criança, dos idosos, tudo que se pensar. E aqui são 32 mil encarcerados em Pernambuco. Cerca de 21 mil em 12 presídios estão nessa área metropolitana. E eu tenho visitado, tenho visto experiências muito bonitas, agora mesmo em Vitória Santantão, um diretor humano, presente, 3 escolas funcionando, dos 700 encarcerados, 300 estudam. É muito interessante, tudo organizado. Experiência, ressocialização. Em cada lugar se tenta fazer do seu modo. O povo de rua, que está aí toda noite. Em Casa Forte, tem um grupo dos samaritanos. Ele sai de 10 horas da noite e só volta 2, 3 horas da madrugada. Com o Padre Fábio eu pude acompanhar. É um trabalho muito bonito. E outros grupos têm aí, trabalhando, pessoal, tanto vários missionários, né, que estão no dia a dia. E agora o nosso patrono. Temos o privilégio de morar nesta cidade, onde foi bispo, arcebispo Dom Helder Câmara. E eu tenho a satisfação de ser sucessor dele. Não enquanto arcebispo do Olinda Recife, é Dom Fernando Saboreto, mas eu sou enquanto ele foi bispo auxiliar. Você sabe que todo bispo auxiliar tem um título de uma igreja que não mais existe, mas o título não se acaba. Então ele foi bispo, enquanto bispo auxiliar do Rio, foi bispo de titular de Salde. Onde é que fica Salde, ou Salde, no português? Na Argélia. Mas disseram que quando fosse lá não, talvez eu não voltasse. Então, Dom Helder, patrono dos direitos humanos. Nesse momento, tenho a alegria, mais uma vez, de convidar o Dudu do acordeon e o seminarista Alex Cabral para que façam a apresentação musical.
Oi. A gente está ensaiando aqui, essa parte a gente não esperava, mas a gente vai fazer. A gente fez homenagem à Nossa Senhora, fazer um pupurri então de várias músicas de Nossa Senhora, para todo mundo cantar. Quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos teus. Minha alma glorifica ao Senhor, teu Espírito exulta em Deus meu Salvador, em Deus meu Salvador. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, quem? A mãe de Jesus. Viva a mãe de Jesus! Senhoras e senhores, mais uma vez eu tenho a honra de presidir uma reunião solene proposta pelo vereador Ayrton Luna e posso testemunhar na presença de todos que todas elas sempre honraram e enriqueceram a história da Câmara Municipal do Recife. O vereador Ayrton Luna, ao longo dos seus 4 mandatos, tem honrado a todos quantos confiam em seu trabalho e sempre deposita os seus votos nas urnas, concedendo mais uma oportunidade para que o vereador Ayrton Luna continue esse trabalho tão lindo que começou com seu pai, o saudoso vereador Gilberto Luna, e que com certeza vai abençoar essa cidade por mais e mais anos, porque tenho certeza que tudo que o vereador Ayrton Luna faz, acima de tudo, ele está honrando e adorando a presença do seu Deus, Jesus Cristo. E eu não posso. E a gente vê isso na sua conduta aqui entre nós. E sempre que tenho essa honra de presidir essa reunião solene proposta por ele, eu não posso encerrá-la sem antes ler um salmo tão bonito e com certeza fala da vida do vereador Ayrton Luna, e que diz o Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes está o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Parabéns, vereador Ayrton Luna, Vossa Excelência,
é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns, Excelência. Quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo do Recife, quero parabenizar a Arquidiocese de Olinda e Recife por mais uma campanha da fraternidade, sempre em busca de melhores dias para toda a sociedade e salvação para as almas dos seus cidadãos. E não posso, Dom Lima Macedo, não posso deixar de lembrar daqueles versículos, os meus prediletos, e que muitos que já passaram por esse plenário já tiveram a oportunidade de me ouvir falar. Acredito que todos aqueles que leem a Bíblia, a única e verdadeira palavra de Deus, acredito que cada um tem o seu versículo predileto, né? E os meus ficam no livro de Números, no capítulo 6, nos versículos 24, 25 e 26, e que eu peço que o Senhor derrame essa bênção, que é conhecida como a bênção arônica, na vida de todos os senhores, na vida de todo o povo católico, de todos aqueles que estão envolvidos nessa campanha da fraternidade. E diz a palavra de Deus: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, vereador, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, essa paz maravilhosa que tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus e único suficiente Salvador. Parabéns a todos que fazem a campanha de fraternidade de 2019. Muito sucesso. Quero agradecer ao TV Câmara, que presidiu que transmitiu essa reunião tão importante para a cidade do Recife, principalmente para a Câmara Municipal do Recife. Muito obrigado a todos. Obrigado ao cerimonial da casa, que nos ajudou a organizar dessa forma tão bonita essa reunião tão importante. Sem vocês nós não conseguiríamos fazê-la. Muito obrigado. Agradecer a todos os funcionários do plenário. Muito obrigado. Sem vocês também seria difícil ter um momento tão bonito como esse. Muito obrigado. E nada mais havendo a tratar, eu convoco os senhores vereadores e vereadoras para a reunião solene amanhã às 16 horas, em homenagem a todas as mulheres do Recife. Está encerrada a presente reunião.